Olá, eu me chamo Elton de Lima e está começando agora o podcast Ciência Amazônia, um espaço onde vamos conversar com pesquisadores de diversas áreas da ciência sobre os trabalhos e pesquisas científicas desenvolvidos no Amazonas. As últimas décadas vêm sendo marcadas por grandes mudanças em todos os segmentos da sociedade. Na comunicação não é diferente. Vivemos o advento das novas tecnologias que influenciam de forma decisiva na convergência de mídias, realidade que está mudando a forma de fazer jornalismo e de levar a notícia ao cidadão. Apesar da evolução encontrada na divulgação das notícias, ainda podemos observar grandes dificuldades em algumas regiões, seja ocasionada por dificuldades de acesso ou pelas questões que envolvem o desenvolvimento versus a preservação. Para falar sobre essa e outras questões, conversamos hoje com o jornalista, professor, pesquisador e doutorando pela Universidade Federal do Amazonas, Carlos Fábio Moraes Guimarães. Seja bem-vindo, Carlos Fábio, tudo bem? Tudo bem, Elton, ouvintes do podcast Ciência Amazônia. Só complementando um pouco essa apresentação, eu sou jornalista há 16 anos, passei desses 16 anos, 7 anos atuando aí na área do jornalismo e ciência e atualmente sou coordenador da Faculdade Marta Falcão. Muito legal, Fábio. Muitas pessoas têm dúvidas quando se fala em jornalismo científico, pois misturam as noções de divulgação científica e disseminação científica. Você poderia falar sobre a diferença desses conceitos e qual o papel da atuação do jornalismo dentro da ciência? Realmente, para o público em geral, é necessário que nós façamos essa pequena diferenciação, porque a comunicação científica ela é muito abrangente. E dentro dessa comunicação científica, há uma comunicação científica que envolve a comunicação para os pares. O que significa isso? Aquela comunicação onde os cientistas, pesquisadores, profissionais de uma determinada área se comunicam, que ainda é uma comunicação bem fechada, né? Isso a gente costuma dizer que é uma forma de disseminação científica. Quando, né, a gente aborda, digamos, um outro lado, um lado da comunicação que não é entre pares, é uma comunicação entre, digamos, o cientista, aquele profissional que trabalha numa determinada área, para o público em geral, que costumamos dizer que é o público leigo, ocorre uma divulgação científica. A diferença da disseminação científica para a divulgação científica. A disseminação científica seria uma comunicação entre pessoas da mesma área. E uma divulgação científica, não. Uma divulgação científica é uma comunicação mais simples, menos rebuscada. É uma comunicação que se pretende fazer entender de um profissional de uma determinada área para o público leigo, né? Então, com uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais simples. E aí, onde entra, então, o jornalismo científico, né, nessa história toda? O jornalismo científico entra como uma área que vai atuar com as características do jornalismo. E aí você me pergunta, quais características são do jornalismo? Aquela característica básica da periodicidade, né? Tem que ter, digamos, a informação ali, ela flui com um determinado tempo, uma determinada periodicidade. Uma outra característica do jornalismo, a função social, né? Então o jornalista ele tem aquela função, né, aquela responsabilidade de levar uma informação que, além de informar, educa o cidadão. E o cidadão que a gente está falando aqui, dentro do que a gente está conversando, é o cidadão leigo, entre outras características do jornalismo, que vai trabalhar lá na área científica. Então a gente tem, quem é jornalista, tem essa missão e, além de tudo, é um desafio se fazer comunicar com uma linguagem mais acessível, mais simples, e o simples não quer dizer que ela seja chula, mas uma linguagem mais simples para fazer chegar, eu diria até ao seu João, a Dona Maria, ao feirante, a pessoa que não atua na área da ciência, aquelas pesquisas acadêmicas que poucas das pessoas conhecem. As pessoas desconhecem que é o Estado, né, que é o Estado brasileiro, que é o poder público, que praticamente
financia, incentiva a pesquisa em quase 100%. Né, na sua totalidade. Além das pessoas não conhecerem, quando chega por meio do profissional da área, a pessoa não entende, não compreende muito, porque são linguagens rebuscadas. Aquela comunicação é feita entre os profissionais naquela área. Então entra novamente a função do jornalista em comunicar de uma forma mais acessível. Diríamos então que jornalismo científico é divulgação científica também? Sim, só que entra, para se tornar mais compreensível, as características do jornalismo. Então, todo jornalismo científico é divulgação científica, mas nem toda divulgação científica é jornalismo científico. Excelente a sua explicação, Fábio. Eu acredito que isso esclarece muitas coisas para o nosso ouvinte. Conforme essa explicação, então, o jornalismo científico é uma das linhas, uma linha muito importante da divulgação científica, no sentido de levar a informação do cientista de uma maneira mais clara, mais compreensível para o público leigo. Sim, só para exemplificar, Elton, para ficar mais acessível para o ouvinte, diríamos que quando a gente está ali no colégio, na escola, né, o seu filho está na escola, e geralmente ele pega aquela cartilha, pega aquele livro, pega aquele folder, tem muita informação ali de ciência que é importante. E essa informação importante e simples, a gente pode caracterizar, pode denominar de divulgação científica. Olha, então seu filho participa de uma feira de ciências, é divulgação científica. Seu filho vai ao museu, é divulgação científica. Seu filho vai num bote da ciência, é divulgação científica. Né? Por quê? É o contato ali do leigo, né, com aquela informação mais simples, menos rebuscada. E para ser jornalismo científico, não é porque é feito pelo jornalista, isso aí é uma das partes, mas porque tem toda aquela característica que acabamos de falar, que constrói ali essa característica do jornalismo científico. Muito legal, Fábio, obrigado. A tua trajetória acadêmica de pesquisa vem sendo construída basicamente dentro dessa área. Sobre a sua pesquisa atual de doutorado, qual o foco dela e como está o andamento? A minha pesquisa de doutorado, ela nasceu, Elton, a partir da minha trajetória na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, na FAPEAM, da onde eu fui repórter, fui editor, fui coordenador de equipe. Como ela se originou? Nasceu aquela curiosidade de saber, né, de pesquisar sobre qual o papel o jornalismo local, o jornalismo do Amazonas, na construção de notícias de divulgação científica. Aí quando eu falo de divulgação científica, ainda não abarquei o jornalismo, né, que a gente acabou de falar. Eu diria, né, como fala o jornalista, mas qual o papel da imprensa na divulgação de notícias sobre o meio ambiente, sobre ciência? Por que nasceu essa ideia essa indagação de saber? Porque ao verificar portais, ao verificar o jornal impresso, ao verificar a rádio, a TV, eu percebi, isso é uma hipótese, né, que vai ser verificada ou não na pesquisa, que nós, jornalistas do Norte, somos carentes nessa cobertura. Ainda há uma capacitação, ainda há um número de profissionais, eu diria que não tem experiência, eu diria que produzem notícias ainda de forma muito superficiais sobre a Amazônia. E nós somos amazônicas, nós somos daqui. Então, cabe a nós, profissionais da comunicação, profissionais aqui do jornalismo, tomar a frente, fazermos de nós atores principais na construção da notícia do local onde vivemos. Se a gente for perceber, fazer uma pesquisa rápida, ainda de uma forma superficial, a gente vai perceber que as melhores notícias, as notícias mais aprofundadas sobre a Amazônia, vêm do Sul-Sudeste. E vem principalmente dos grandes jornais do Sudeste. Vou pegar como exemplo a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que a gente costuma falar que é o Estadão. Mandam profissionais, há uma cobertura muito mais profunda do que a gente daquele local. A gente local aqui copiamos o processo de produção de notícia do Sudeste. Então, Elton, para a gente entender, né, para a gente se aprofundar mais sobre o local onde, né, nós vivemos, que é a Amazônia,
a gente precisa entender, compreender qual o significado da Amazônia. O que a Amazônia representa para nós, habitantes daqui. Como a Amazônia foi construída. Como é que a Amazônia pode ser desenvolvida por políticas públicas diferentes do que nós estamos acostumados a verificar? E o que a gente não está acostumado a verificar? Há uma política de progresso, de desenvolvimento da Amazônia, ainda nos moldes tradicionais. Que moldes seriam esses tradicionais? É o molde da exploração, é o molde da destruição. E geralmente quem explora e destrói, ele não quer ter uma responsabilidade de construção, ou de preservação, ou de reposição daquele local que ele explorou. E acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo o desmatamento, acaba acontecendo a poluição dos rios, a destruição de culturas. Hoje é preciso repensar um modelo de desenvolvimento que possa atender todos esses fatores. Sejam eles culturais, sejam, como a academia costuma colocar, sejam os econegócios sustentáveis, seja um desenvolvimento equilibrado, desenvolvendo, explorando, tirando ali os recursos dos nossos potenciais que nós temos, mas ao mesmo tempo pensando em como repor, pensando em como preservar, para que a gente possa se desenvolver com um modelo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ter. Então o tema da sua pesquisa reflete bem essa questão, porque você está trabalhando exatamente a questão do desenvolvimento versus a preservação. Seria o papel do jornalismo científico na questão de informar, conscientizar, para que nós tenhamos progresso, também sabendo conservar, né? Sim. É interessante quando a gente fala sobre o progresso, sobre como manter e conservar. Vou retomar só um pequeno ponto da pesquisa, quando tem uma autora muito conceituada, a Neide Goldin, quando ela fala que a Amazônia não foi descoberta, ela foi criada, ela foi inventada. Por quê? Porque no decorrer dos séculos, os desbravadores, as pessoas que colonizaram, cada grupo que chegava aqui tinha uma certa visão sobre a Amazônia. E dentro dessa visão do Eldorado, essa visão da riqueza que o local que nós tínhamos, isso aí foi aprofundado culturalmente na sociedade durante séculos. E a gente sabe o que é essa área que continua preservada, que continua sendo vista como Eldorado, como uma grande riqueza embaixo do seu solo, pelos rios, diria que não chegaria tanto a esse ponto. Ela tem uma biodiversidade rica, ela tem características diferentes dos outros estados, mas volta a retomar o papel do jornalista local. E retomando nos pontos, uma das funções do jornalismo, que além da informação seria a educação, seja pelo meio impresso, agora que a gente vive na onda da tecnologia, das mídias sociais, dos portais, a gente poderia fazer um papel, não um papel direto, o jornalista não tem esse papel direto, mas cumpre uma dessas funções de educação, saber tentar construir um discurso para que o nosso povo, para que os habitantes aqui dessa região saibam que é necessário o nosso desenvolvimento, sim. Todos nós buscamos qualidade de vida. Então, quando a gente viaja para o sul-sudeste, que a gente depara com uma certa diferença com a nossa região, a gente quer qualidade, a gente quer desenvolvimento, mas é necessário que a gente busque um desenvolvimento, Elton, diferente do que aconteceu no restante do país. E a gente continua ainda aplicando as políticas de 50 anos atrás, a política de 60 anos atrás, qual os políticos criaram políticas públicas de habitação da região amazônica, por meio de abertura de estradas, por meio do desmatamento, por meio do agronegócio. E se a gente for pensar, hoje há grupos muito fortes ainda com esse mesmo pensamento. Esse mesmo pensamento a gente já viu que resultou somente em devastação. E por que não promover políticas públicas a partir dos amazônidas, a partir das riquezas que nós temos aqui, a partir do potencial de cada estado,
estado do norte. Mais uma vez, num desenvolvimento, eu não diria nem sustentável, né? Que essa palavra sustentável, sustentabilidade, ela é bem complexa. Mas num desenvolvimento equilibrado, para que nos possa nos dar qualidade de vida, para que a gente alce também o desenvolvimento que existe em outros estados. A gente quer um equilíbrio, mas um desenvolvimento diferente do que está posto aí, na atualidade. Fábio, correndo o risco de me repetir, até de fazer você repetir, você já entrou um pouquinho nesse assunto. Como você enxerga hoje a realidade da divulgação científica aqui na Amazônia, principalmente dentro do jornalismo? Bem, a divulgação científica, Elton, eu vejo ela com um crescimento constante. Há um crescimento, mas é preciso ainda investir mais nessa área, ter gestores que sejam visionários. É preciso nós termos gestores com a visão estratégica, que vejam a comunicação como um componente que vai ajudar a consolidar um discurso de defesa dessa proposta de conhecimento sobre as riquezas, sobre as pesquisas que são desenvolvidas na Amazônia. Eu diria que a gente avançou muito com a chegada da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a FAPEAM. A gente tem o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. A gente tem também em outros estados ali o Emílio Guelt, no Pará. A gente tem as fundações de amparo de outros estados, falando em Amazônia. A gente fala da Fiocruz Amazônia, que também tem um programa que faz divulgação científica. Então, são várias instituições que trabalham, mas é necessário o quê? É necessário um investimento maior. Aí eu vou retomar um pouquinho nossa fala inicial, lá do comecinho, para que o seu João, para que a Dona Maria possa entender o que é ciência. A ciência está em tudo. E para que eles possam defender, para que eles saibam que ali o seu dinheiro que é recolhido através de impostos, ele é aplicado numa causa justa, numa causa boa. Porque quando a gente não conhece, Elton, a gente não defende. Quando a gente não conhece, fazer que nem uma expressão aqui da região, a gente não bota fé. Então é preciso a gente conhecer, é preciso chegar com uma linguagem mais acessível para que a pessoa leiga possa incentivar mais essa questão do jornalismo científico na região. Como já dito antes, sabemos que o seu estudo está em andamento, né? Você está desenvolvendo, está trabalhando nele, né? Você acabou de falar sobre mais investimento. Você já aponta nele formas ou ações para melhorar essa dinâmica de divulgação e do jornalismo científico? Eu diria que o meu estudo está em andamento, né? As pesquisas estão ocorrendo na verificação das notícias, junto aos jornais, alguns jornais da região norte, né, que mais circulam. Eu diria, a princípio, né, de uma forma ainda bem preliminar, que nós jornalistas aqui na Amazônia, nós precisamos sairmos dessa visão de Amazônia tradicional que nós temos. Vou retomar novamente a fala da Goldin, essa visão inventada sobre a Amazônia, e que nós nos debrucemos realmente sobre os pontos vitais, os pontos principais sobre essa região, e que a gente não faz. A gente ainda tem uma visão ainda muito tradicional, muito cultural sobre essa parte do Brasil. Qual a sua ótica sobre o papel do jornalismo e do jornalista dentro dessa equação? Bem, o papel do jornalismo, antes de chegar nessa questão central, eu diria que o jornalismo ele passa por mudanças. As tecnologias advindas aí nos últimos 15, 20 anos vem transformando completamente o jornalismo. A tal ponto, Elton, de nós pensarmos que para ele continuar tendo papel de destaque na sociedade, ele precisa repensar algumas formas de divulgação. Qual o papel do jornalismo? O jornalismo tem uma função social muito importante na sociedade democrática. É vital. Sem democracia não há jornalismo. Só que agora nós temos concorrentes, digamos, duros, fortes, que são os aplicativos de comunicação, são as redes sociais. Nós precisamos retomar
ao básico da área do jornalismo. É justamente resgatar essa função social de levar informação para o público, para que ele forme a opinião dele, para que o público restabeleça, por meio do jornalismo, que vem sendo muito, digamos, massacrado atualmente, mas para que ele forme a opinião pública e não fazer um jornalismo, eu diria que sempre teve um componente importante, que não existe jornalismo imparcial. O jornalismo sempre foi parcial. O mito da imparcialidade que esteve presente na sociedade por muito tempo, e ela não cai mais nessa, ela sempre questiona, e esse questionamento deva vir justamente, eu diria, retomando essa característica básica. Você pode ser parcial, mas pode colocar as diversas versões daquela informação, daquele fato. Você pode ter um determinado lado, mas isso não te impede de colocar para o teu público as várias visões. E é o que não ocorre hoje. A gente sabe que há um investimento ali publicitário, há um investimento governamental, que faz com que o jornalismo só faça um recorte de um lado. Só mostra um lado, uma versão. Isso é prejudicial para ele. A sociedade, ela, por meio das mídias sociais, ela já compreendeu muito bem que esse mito da imparcialidade não existe. Mas não impede você de dar uma boa notícia. Então, qual a função nessa época, nos dias atuais? É justamente retomar essa função social, de oferecer os vários lados para que o público forme a sua opinião. Qual foi, Elton, a segunda parte? O primeiro foi o jornalismo, depois o jornalista. O jornalista. E o jornalista, nos dias de hoje, eu penso que ele, antigamente, ou num tempo não muito antigo, nós não somos antigos, mas havia uma certa dinâmica que não existe mais hoje. O jornalista ali, tradicional, trabalhando no meio de comunicação no impresso, no meio de comunicação no rádio, TV. Hoje não existe. Hoje a pessoa faz cada pequena função, ela se converge ali para a internet, ali para o digital. Então o jornalista também deve acompanhar essa evolução para que ele possa passar essa notícia da melhor maneira. Eu acho que uma das funções que nós estamos até aqui no estúdio gravando é justamente essa função do podcast, onde você pode escutar a qualquer momento. O podcast está ali na memória ali do seu smartphone, está ali disponível ali no sítio eletrônico, e você acessa e escuta se deslocando para o trabalho, escuta na sua casa, escuta deitado, relaxando. Essa é uma das formas que não foi inventada a roda, só uma forma, digamos, básica que foi retomada, está fazendo um sucesso muito grande. Eu arriscaria dizer que o podcast é até uma forma, fazendo o link com o tradicional do rádio se reinventando na internet, até tentando trazer aí uma contribuição para sua fala, lá na parte onde se fala da imparcialidade. Eu também não acredito na imparcialidade no jornalismo, porém eu enxergo que é possível sim, agindo dessa forma como você descreveu, dispondo ali para o leitor, para o ouvinte, dos diversos ângulos, a verdadeira busca pela imparcialidade, A real imparcialidade, eu acredito ser impossível, porque o jornalismo é feito por jornalistas que, na essência, são humanos, Nós somos humanos. Então, eu acredito que o ponto aí é realmente essa busca pela imparcialidade, e a chave está nessa tua fala, que é realmente mostrar para o ouvinte, mostrar para o consumidor do produto, porque o trabalho do jornalismo é a produção simbólica, a produção de material simbólico, mostrar para ele os diversos pontos de vista. Bom, Fábio, você contribui muito com a gente aqui no nosso programa, no nosso podcast. E para finalizar, de que forma a sociedade civil, a comunidade acadêmica, os estudantes de jornalismo, das demais variáveis da comunicação, poderiam agir para realmente apoiar o crescimento do jornalismo científico? Você gostaria de deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes? Sim, poderia falar, Elton, que nós vivemos numa região muito rica, uma região que ainda para alguns é muito misteriosa. Então acredito que a gente poderia se apropriar mais desses conceitos, conhecer mais o local onde moramos. Eu acredito no jornalismo, acredito que a gente vive numa região rica, é uma região
que ainda é cercada de mistérios e que cabe a nós, sejamos profissionais ou acadêmicos, se aprofundar mais, se apropriar mais da região, para que a gente possa divulgar, dar essa informação de uma forma que o ouvinte, o leitor, possa conhecer mais, para defender, para que o habitante dessa localidade possa defender, possa conhecer e possa ver no jornalismo uma ferramenta importante de busca de informação. Então, cabe aos profissionais estimularem mais os acadêmicos e os acadêmicos observarem ou vislumbrarem essa área do jornalismo científico, da divulgação científica, como uma oportunidade de avanço, uma oportunidade de atuação profissional. E ainda há muitas áreas deficitárias que podem ser preenchidas por nós. Elton, só para finalizar, não é uma visão sectária ali que a gente diga assim, não, o outro, né, o nosso colega, o outro que queira se interessar pela Amazônia, não possa fazer pesquisa. Não, não é nada disso. Não vejo assim, mas eu vejo que nós reproduzimos muito as ações, a fala de uma imprensa, de um jornalismo que a gente diz, ou que a gente pode até hipotetizar, ser mais forte que a nossa. E não, a gente vive num local rico, então cabe a nós sermos também atores nessa transformação. Muito obrigado, Carlos Fábio, pela sua participação e por toda a contribuição e conhecimentos transmitidos aos nossos ouvintes. Parabéns pelo seu trabalho. O Ciência Amazônia estima sucesso nos seus projetos e que possamos ver novos rumos no jornalismo e na divulgação científica dentro da Amazônia. Esse foi o podcast Ciência Amazônia. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios. Não esquece também de acionar o sininho e deixar seu like. Para mais conteúdos, visite a nossa revista digital no endereço www.cienciaamazonia.wordpress.com. Nós ficamos por aqui e até a próxima.